Fala pessoal, Massa de Palpites para mais um dia de palpites esportivos. Para começarmos, De Superliga da Turquia, onde temos a equipe do Rensenspor enfrentando a equipe do Besiktas. Pelo campeonato turco, a equipe do Rensenspor é a 12ª colocada com 20 pontos ganhos. Já a equipe do Besiktas é a 6ª colocada com 26 pontos ganhos. Fazendo análise dos últimos 5 jogos, a equipe do Rensenspor perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Já dos últimos 5 jogos, a equipe do Besiktas perdeu 2, venceu 1, também empatou 2. Temos duas equipes bastante equilibradas. Já dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Besiktas. Devido a essa análise, melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Besiktas para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Copa do Rei da Espanha. Temos a equipe do Racing Ferrol enfrentando a equipe do Rayo Vallecano. A equipe do Racing Ferrol é a equipe que pertence à equipe da segunda divisão do Campeonato Espanhol. Ela se encontra no atual momento como a 20ª colocada com 18 pontos ganhos. Já a equipe do Rayo Vallecano, que é da primeira divisão do Campeonato Espanhol, é a 12ª colocada com 22 pontos ganhos. Fazendo análise dos últimos 5 jogos dessas duas equipes, a equipe do Racing Ferrol perdeu 3 e venceu 2. Já a equipe do Rayo Vallecano, dos últimos 5 jogos, empatou 3 e venceu 2. Melhor opção para esse confronto, vamos na tradição e o melhor futebol que acho que é da equipe do Rayo Vallecano. Vamos de fora, Rayo Vallecano para vencer. Continuando ele na Copa do Rei da Espanha, temos a equipe do Pontevedra enfrentando a equipe do Mallorca. A equipe do Pontevedra, que é da 4ª divisão do Campeonato Espanhol, é a primeira colocada do seu grupo com 39 pontos ganhos. Já a equipe do Mallorca, que pertence à primeira divisão do Campeonato Espanhol, é a 6ª colocada com 30 pontos ganhos. A equipe do Pontevedra, nos últimos 5 jogos disputados, venceu todas suas 5 partidas. A equipe do Mallorca, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. Essas equipes já se confrontaram teve uma partida já confrontada, aonde houve a vitória para a equipe do Mallorca. Como tradição, vamos de fora, Mallorca para vencer. Pelo Campeonato Português, temos a equipe do Nacional enfrentando a equipe do Porto. A equipe do Nacional, que é a 15ª colocada, com 13 pontos ganhos. Temos a equipe também do Porto, que é a 2ª colocada com 40 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos da equipe do Nacional, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Porto, empatou 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Porto. Acredito que não vai ser diferente. Para esse confronto vamos de fora, Porto para vencer. Pela Liga dos Campeões da CAF, temos a equipe do Belouizdad da Argélia enfrentando a equipe do Al-Ahly do Egito. Pelo seu grupo, a equipe do Belouizdad é a 3ª colocada com 3 pontos ganhos. Já a equipe do Al-Ahly é a 1ª colocada do grupo com 7 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Belouizdad, venceu 4 e perdeu 1. Já a equipe do Al-Ahly, nos últimos 5 jogos disputados pelo Campeonato Egípcio, empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. Já houve 3 confrontos entre as duas equipes, sendo que 2 foram empate e uma vitória ficou para a equipe do Al-Ahly. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de fora, Al-Ahly para vencer. Supercopa da Itália. Se fazemos uma comparação pelo campeonato italiano, a equipe da Juventus é a 6ª colocada, com 32 pontos. A equipe do Milan é a 8ª colocada, com 27 pontos ganhos. Pelo campeonato italiano, dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Juventus, houve 3 vitórias e 2 empates. Já a equipe do Milan, houve 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos entre elas, houve 2 vitórias para a equipe da Juventus,
2 empates e 1 vitória para a equipe do Milan. Como podemos ver, a equipe da Juventus é superior à equipe do Milan, mas já que aqui se trata de uma Copa, vamos de um jogo aberto, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. La Liga, Campeonato Espanhol. Temos a equipe do Valência enfrentando a equipe do Real Madrid. A equipe do Valência é a 19ª colocada do Campeonato Espanhol, com apenas 12 pontos ganhos. Já a equipe do Real Madrid é a 2ª colocada, com 40 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos da equipe do Valência, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Já dos últimos confrontos da equipe do Real Madrid, empatou 1 e venceu 4. Dos últimos 5 confrontos entre elas, houve uma vitória para a equipe do Valência, um empate e 3 vitórias para a equipe do Real Madrid. Como vemos, a equipe do Real Madrid é bastante superior. Vamos de fora. Real Madrid para vencer. Pelo campeonato francês, temos a equipe do Nice enfrentando a equipe do Rennes. Pelo campeonato francês, a equipe do Nice é a 6ª colocada, com 24 pontos ganhos. Já a equipe do Rennes é a 12ª colocada, com 17 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nice, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Já a equipe do Rennes, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 confrontos essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Nice, um empate e 2 vitórias para a equipe do Rennes. Já que esse jogo é um jogo bastante equilibrado, vamos de uma dupla chance. Sendo que haja um vencedor na partida. Vamos deixar o jogo aberto, casa fora. Pela Primeira Liga do Campeonato Português, temos a equipe do Vitória Guimarães enfrentando a equipe do Sport. Atualmente a equipe do Vitória Guimarães é a 6ª colocada do Campeonato Português, com 24 pontos ganhos. Já a equipe do Sport é a 1ª colocada, com 40 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vitória Guimarães, ela empatou 4 e venceu apenas 1. Já a equipe do Sport, nos últimos 5 jogos disputados, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Já dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve apenas uma vitória da equipe do Vitória Guimarães e 4 vitórias para a equipe do Sport. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Sporting para vencer. Bilhete pronto com as seguintes sugestões: Nacional vs Porto, fora. Porto para vencer. Nice vs Rennes, uma dupla chance, sendo que haja um vencedor na partida, casa fora. Valência vs Real Madrid, fora. Real Madrid para vencer. Racing Ferrol vs Raio Vallecano, fora. Raio Vallecano para vencer.